Bom dia a todos e todas. É com grande prazer, então, que eu abro o nosso evento, que se chama o Segundo Encontro de Fenomenologia, Teoria e Clínica, e o Segundo Encontro Nacional Interdisciplinar de Psicologia e Tecnologia de Informação e Comunicação. Esse ano, nós vamos estar tratando de uma temática que é cuidados em saúde e interações virtuais. Aproveitem, eu espero que a gente possa, ao final do nosso evento, trazer muitas reflexões, que a gente possa ter um aprendizado bom para todos e todas. Então, sejam muito bem-vindos. E para dar início ao nosso evento, nós fizemos um vídeo de abertura que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Então, a Mariana vai estar fazendo o compartilhamento do nosso vídeo de abertura. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje daremos início ao segundo encontro de Fenomenologia, Teoria e Clínica e ao segundo encontro nacional interdisciplinar de Psicologia e Tecnologia de Informação e Comunicação, com o tema principal Cuidados em Saúde e Interações Virtuais, abordagens interdisciplinares. Nestes eventos, você terá um espaço de debates e troca de experiências interdisciplinares no cuidado. Os eventos são promovidos pelo Instituto NUFEM, Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas, e pelo Grupo Foco, Fenomenologia e Cotidiano. O Instituto NUFEM é um programa de pós-graduação em Psicologia e da graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, a UFPA. Coordenado pela professora doutora Adelma Pimentel, a missão institucional é promover abertura, movimento e homeostase na educação para a saúde plena. Movimento e abertura são fundamentos da postura fenomenológica do Instituto NUFEM, para organizar e ofertar atividades educativas de capacitação, informação e atualização permanentes. O Grupo Foco é um programa da graduação em Terapia Ocupacional da Universidade de Brasília, UNB, e da pós-graduação em Psicologia da UFPA. Coordenado pela professora doutora Nazaré Malcher, o Foco relaciona processos de ocupação, cotidiano, sofrimento e saúde mental, com enfoque nas atividades formativas e de intervenção em saúde mental, que incentivem o cotidiano e mundo da vida, no enfoque fenomenológico existencial. Em parceria, o UNB e o UFPA, Foco e NUFEM, trabalham com educação, pesquisas qualitativas e humanas em saúde, com vértice fenomenológico, existencial e hermenêutico, visando que as pessoas, os grupos e a sociedade criem afetividade e equidade no mundo da vida. Agora, vamos conferir a programação. No primeiro dia, teremos a mesa de abertura, com o lançamento do livro Fenomenologia, Teoria e Clínica, organizados pela professora doutora Nazaré Malcher e a professora doutora Adelma Pimentel, pela editora Instituto NUFEM. Fique agora com o restante da programação. Os eventos são nacionais e totalmente online. Sua participação aqui é valiosa para a disseminação do saber. Aproveite! Então, reforçando, eu e a professora Adelma, né, que a partir de uma parceria interinstitucional, que é a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Pará, temos um grande prazer de, mais uma vez, né, com muito esforço, estarmos colocando o segundo encontro. Vou passar a palavra para a professora Adelma. Bom dia,
Com muito prazer, eu participo deste evento com a professora Nazaré, com o professor Tomi, e aqui algumas pessoas bonitas que eu estou vendo, em nome do Luiz Ferro, que eu não conheço, mas tenho o prazer de visualizar aqui na tela. Eu saúdo a todos os participantes. Eu vou contar para vocês em 2 minutos um pouquinho da história para não cair no esquecimento desse nosso trabalho. Antes do lançamento do segundo livro, tem o primeiro, que aí eu quero mostrar para vocês. Nós estamos na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação, construindo reflexões, intervenções e trabalhos orientados por inspirações fenomenológicas, existenciais e hermenêuticas, que inclui vários autores. Neste momento, eu não vou falar nenhum deles, porque está relacionado com o trabalho que os nossos palestrantes farão aqui. O que eu quero dividir com vocês é que esse debate ele tem um valor imenso, considerando tudo que nós temos passado desde que a pandemia da Covid-19 nos atingiu no ano de 2020. O evento era para ser realizado no passado, nós estamos um pouco em construção, usando a internet, usando as mídias virtuais para nos coorganizar. Então, isso é importante de ressaltar, porque vocês percebem que o tema da virtualidade, ele faz parte do nosso temário principal. Então, eu gostaria de comentar com vocês que o nosso debate, ele tem um fundamento básico, que é refletir sobre a condição humana, e a condição humana nos 2 eixos que são polares, formam uma polaridade. Ao mesmo tempo que a gente tem o sofrimento, a gente tem o cuidado. Então, a gente tem a potência de saúde como sempre uma meta para que a gente possa oferecer por meio das pesquisas, do ensino e das intervenções. Então, a gente tem a referência nessa fala inicial do Pierre Levy, sobretudo na obra O que é virtual, que como a gente está fazendo uso do meio da internet, e todos nós fazemos no nosso cotidiano o uso desse meio, e aí mais tarde o professor Tomi vai destrinchar um pouco mais a questão da virtualidade, eu quero situar para vocês que o Pierre Levy não tem uma visão que ela é assustadora do que é o virtual, como alguns pesquisadores, alguns filósofos têm. Embora o uso da internet ele desestabilize um modo de ser. Então, é isto que nós colocamos no debate. Quais são os modos de ser que a virtualização hoje nos põe em contato e algumas vezes põe em xeque. E isso também traz a preocupação, por exemplo, com a forma que a esfera privada e a esfera virtual pública estão se constituindo. Aí aqui a gente aponta um outro autor importante, que é parte do nosso debate, que é o André Lemos. O professor André Lemos, ele traz a ideia de ciberdemocracia. Tudo isso é pano de fundo do nosso debate. Não sou eu quem vou debater neste momento, mas eu estou mostrando para vocês que o nosso evento, o nosso congresso, o nosso seminário, ele põe a complexidade como eixo das nossas reflexões. Nós não podemos ter uma leitura linear do que é a internet, como se usa a internet, inclusive nas práticas de cuidado que a psicologia hoje, no campo da clínica, se vale para fazer os atendimentos virtuais, nem sempre online, às vezes síncronos, às vezes assíncronos. Então, tudo isso pulsa. E, para encerrar esta minha observação, eu quero colocar um pouco mais do que o Pierre Levy compreende como virtual. Como é um enfoque da complexidade, o virtual ele abrange a ideia da pequena afinidade com o ilusório, isso aqui se aponta no fake news, ele aponta um enfoque filosófico e um enfoque antropológico. Quando vocês usam a expressão celebridade, a gente está apontando para um enfoque antropológico. E, por
um enfoque sociopolítico, porque isso afeta, a virtualização afeta todas as esferas, a privada e a pública da nossa vida. Então, isto é o pano de fundo do nosso debate. Quando nós organizamos o segundo volume da Fenomenologia, Teoria e Clínica, aqui nós incluímos um pouco desse pulsante campo de estudos. Então, eu gostaria de fazer esse preâmbulo para situar para nós o que nos preocupa na linha de pesquisa. E agora, eu agradeço porque todos já estão aqui, fizeram esse esforço para estar aqui, e devolvo a palavra para a professora Nazaré. Desculpa, gente. Obrigado, professora Adelma, pelas palavras e pelo contexto do nosso evento, que eu acho importantíssimo. E eu, então, fazendo parte de toda a equipe, né, que tem organizado esse evento, a professora Adelma, representando a UFPA, o Instituto Nufem, eu e o grupo Foco Fenomenologia e Cotidiano, né, meus alunos da graduação, da extensão, do PIBIC, né, que cada vez mais se envolvem com a temática que eu, a Adelma, e com certeza nossos palestrantes acreditam e prezam por uma construção de um pensamento fenomenológico dentro da linha do cuidado. Então, formalmente, eu faço o lançamento do nosso livro, que se chama, então, é o segundo volume, né, Teoria e Clínica, Fenomenologia, Teoria e Clínica, e que nesse volume a gente, então, vai discutir da saúde ao cuidado. Esse livro, gente, na verdade, o primeiro volume que a professora Adelma mostrou, ele é de um estudo iniciado desde 2015 pelo Instituto Nufem, né, e que esse ano se tornou editora Nufem. Por meio desse livro, então, a ideia é que a gente desenvolva estudos fenomenológicos e hermenêuticos. Ele faz parte, né, a origem desses volumes, eles são do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, mas ele na verdade, um grande articulador, um intercâmbio de diversas universidades, né? Então, nós temos, dentro desse volume, Universidade de Turim, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos Universidade de Brasília, nós temos UFSC, Universidade Federal de Florianópolis, nós temos Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Federal de Santa Maria, a própria UFPA. Então, nesse volume, na verdade, o Instituto Nufem é um grande articulador de um intercâmbio entre os profissionais, os pesquisadores das diversas universidades no Brasil. E agora nós tivemos o prazer de termos um texto de um professor pesquisador da Universidade de Turim. Nesse nosso volume, então, nós organizamos em 3 grandes temáticas, né, sobre a saúde e o cuidado, 3 grandes enfoques. Os capítulos são divididos numa epistemologia e metodologia, e aí nós tratamos principalmente da metodologia fenomenológica, hermenêutica, uma segunda temática, que é a gente conseguir fazer uma integralidade de saúde e cuidado por um enfoque humanizado, e um terceiro ponto, que é nós trabalharmos temáticas da subjetivação com essas interfaces, por exemplo, a interface digital, né, também do nosso interesse, e que esse ano, né, nesses tempos, isso cada vez mais está sendo um grande fator de processo de saúde, mas também de processo de adoecimento, né? Todos esses contextos, essas 3 grandes categorias dos nossos capítulos, eles tratam da questão num cenário em que a gente acredita que é o mundo da vida, o mundo das pessoas, né? O mundo da relação, e nesse mundo da vida nós temos a clínica do cuidado,
como um processo primário para que a gente possa pensar num cuidado em saúde, né? Então, eu e a professora Adelma, que fomos as organizadoras, nós acreditamos muito nesse conteúdo dos capítulos desse livro, porque ele discorre sobre experiências na saúde, eminentemente voltadas para o humano e pensando num espaço que é da integralidade, né, dessas pessoas e nos diversos cenários que se postam a cada capítulo desse livro. O nosso livro, então, ele é feito por 10 capítulos, de diversos colegas das diversas universidades. Então, nós acreditamos que, por meio desse trabalho, a gente possa ser um divulgador dos pressupostos fenomenológicos humanistas e que, com isso, nós possamos especificamente afetar os profissionais que estão lá na ponta, no serviço, para que eles possam ter, né, que nós possamos ser, através desse livro, instigadores, né, de uma prática clínica realmente dentro de um modelo ampliado de cuidado em saúde. Então, eu, particularmente, quero agradecer a parceria com a professora Adelma, o Instituto Nufem, o programa de pós-graduação em psicologia. Eu adoro fazer rede, quem me conhece sabe, eu acho que a gente não consegue desenvolver e aprender nada sozinho, a gente precisa de cada vez mais de ampliar pessoas, ampliar rede, ampliar conhecimento, fazer troca. E é por isso que eu acredito muito nesse livro e muito no evento que nós vamos desenvolver hoje e amanhã. Vocês vão ter a oportunidade, no nosso evento, de poder partilhar, fazer uma troca com alguns dos colaboradores desse livro, né? Então, nós vamos ter, principalmente a professora Terezinha de Santa Maria, que participou desse livro, que fala de cuidado integrado, professora Daniela Schneider, professor Rafael Barreiro, da Universidade de Brasília, professor Mário Cardano, da Universidade de Turim, professor Rui. Então, nós tentamos trazer o maior número de autores, pesquisadores que participaram dessa obra, né? Então, quero muito agradecer a todos por acreditar no nosso evento e nós vamos, então, né, ao final do dia de hoje e amanhã, nós vamos fazer o sorteio do nosso livro. Nós vamos sortear um livro por dia para, né, uma forma de divulgar a nossa obra, uma forma de prestigiar a todos que vão participar do nosso evento, tá bom? Então, fiquem, sempre no final do dia a gente vai fazer o sorteio. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre a obra, no chat eu acho que a gente já está com o link em que vocês podem ir até a página do livro e lá vai explicar, vai contar sobre os 10 capítulos, vai dar o valor dele, formas de pagamento, enfim. Fiquem super à vontade, participem do evento. E para festejar, então, o lançamento do nosso livro, nós vamos fazer a palestra de abertura do nosso evento. Então, a nossa palestra de abertura fala sobre fenomenologia e realidade virtual. E para fazer a abertura, nós convidamos o professor Tomi Akira Goto. Ele é professor adjunto da pós-graduação em filosofia e da graduação e pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é doutor em psicologia e ciência pela PUC Campinas. Ele é mestre em filosofia e ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo e ele é graduado em psicologia pela Universidade de São Marco. Ele é membro do GT de Fenomenologia da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, do ANPOF, e ele é membro do GT de Fenomenologia, Saúde e Processos Psicológicos, e agora sim da ANPEP, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E quem vai fazer a mediação da nossa palestra de abertura vai ser a professora Adelma Pimentel,
que é titular da Universidade Federal do Pará, pós-doutorado em Psicologia e Psicopatologia pela Universidade de Évora, coordenadora do NUFEM e orientadora de mestrado e doutorado, credenciada ao programa de pós-graduação em Psicologia desde 2005. Né? Então, sejam bem-vindos. Mais uma vez, eu agradeço a todos e todas. Participem, vamos fazer 2 dias de muita construção. Então, eu me retiro e deixo a mesa de abertura seguir com os trabalhos. Obrigado, professora Nazaré. Obrigado também à participação de todo mundo que está aqui. E a gente vai escutar, com muito prazer, o professor Tomi, que tem uma experiência grande nos estudos russelianos e tem também uma experiência grande como orientador na pós-graduação. Então, como é que a gente vai fazer? Ele vai fazer a sua apresentação e quem tiver alguma questão pode colocar aqui no chat, que quando ele acabar eu pinço algumas, se for possível todas, se não, eu pinço algumas, passo para o professor Tomi e aí ele faz os comentários ampliando o que for possível. Então, está contigo, Tomi. Bom dia. Eu queria agradecer o convite e a gentileza da apresentação. O gentileza aí do grande, porque eu acho que não é tão grande assim. Grande talvez possa ser do peso. Bem, então queria agradecer o convite, principalmente para estar aqui abrindo, né, o evento, né, não só o evento, mas também o evento e o ano, né, vamos dizer assim. Então, queria agradecer o Núcleo de Pesquisas Fenomenológico, NUFEM, né, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Federal do Pará, e aqui em especial a minha amiga professora Delma Pimentel, que está aqui coordenando a mesa, mas também coordenando aí o evento, né, e estendo, então, o meu agradecimento à comissão organizadora, aos envolvidos, né, principalmente para a realização desse evento. Bom, o meu tema é Fenomenologia e Realidade Virtual, não é um tema inédito, não é um tema novo, é um tema talvez que foi inédito nos anos 90, né, 80, 90, quando surgiu, né, ou quando pelo menos a comunidade mais acadêmica e intelectual se deu conta aí das redes, ou pelo menos daquilo que poderíamos chamar de inteligência artificial, né, que vinha ali dos anos 70 e 80. Né? Mas, como a própria professora Delma falou na abertura do evento, com a questão da pandemia e com o isolamento e com essa questão do uso, né, da internet, das redes sociais para o convívio, né, surgiu novamente o tema, né, da virtualidade, né, das redes sociais, da internet, tem surgido, né, isso, e tem sido, né, uma ferramenta e de uso, inclusive, não só para as relações interpessoais, mas inclusive para o processo de socialização, educação, né, e outros, né, entretenimento, eventos como o nosso aqui. Então, acho que resolvi retomar esse tema nesse sentido. Né? Então, esse foi um dos pontos de motivação para poder repensar esse tema, então, que já era um tema, né, que vinha dos anos 90. Né? Um outro motivo é também o quanto que esse tema ele se torna atual no pensamento da fenomenologia de Edmund Husserl, principalmente no que diz respeito às suas críticas em relação às ciências positivistas, né, vamos dizer assim, né? Apesar que eu participei de um evento agora no final do ano que alguns positivistas, que eu considero positivistas, falavam que não existe mais ciências positivistas, né?
No entanto, o que nós vamos estar chamando de ciências positivistas aí são essas ciências que nós chamamos hoje, que não são mais positivistas, mas são essas hards, né? Que tem um nome americanizado, mas que são positivistas nesse sentido, são ciências duras, né? São quantitativas, né? E tal. Então, o lugar dessa virtualidade nesse campo, né? Das ciências duras. Então, se alguns não gostam do termo positivistas. Quem já me conhece há algum tempo sabe da relação da psicologia, apesar que eu não vou falar diretamente da psicologia hoje, né? A psicologia vai margear o tema, mas, assim, daquilo que eu sempre tenho debatido, da relação da fenomenologia com a psicologia, e que a psicologia, a partir, então, daquilo que o Russell concebeu de psicologia fenomenológica, a psicologia não é uma ciência, nesse sentido, positivista, né? Não é essa ciência que nós concebemos como ciência moderna, é uma ciência no sentido mesmo fenomenológico, de uma ciência de rigor, né? E que está pautada numa outra concepção de método, né? Que e de análise, que é justamente aquilo que o Russell pensou como um método personalista e não um método pautado na causalidade, né? Então, também é um pouco isso. E um último que eu não vou desenvolver, mas foi mais a questão da motivação, é o quanto que, ao mesmo tempo que, do ponto de vista a técnica, né, a virtual, né, enquanto um instrumento técnico, possibilitou, né, ou possibilita, né, essa questão, por exemplo, da socialização, da educação, ou aqui mesmo, né, nós estamos podendo realizar esse evento, ao mesmo tempo, do ponto de vista da técnica científica, né, ou pelo menos da ideologia técnico-científica, isso é colocado muitas vezes como fins e não como meio, né? E o que justamente a crítica fenomenológica vai nos alertar é que essa técnica científica ela tem que ser o meio e não os fins, que os fins justamente são o ser humano. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Isso pode ser visto, por exemplo, em algumas questões que, no final das contas, né, surgem como sintomas disso, né? Então, por exemplo, a própria dificuldade na questão do uso, da convivência disso no sentido educacional, né? As dificuldades que se está tendo, inclusive dificuldades cognitivas, né? E aí eu vou tematizar isso, por exemplo, no caso da imagem, da imaginação, como que a virtualidade, né? Ela é humana, ela não é da máquina, né? Enquanto que a própria virtualidade da máquina exige que a gente vamos dizer assim, se potencialize na nossa virtualidade, né? E como que isso tem sido difícil a nós. Mas nós vamos trabalhar isso aqui no meu assunto. Não vou perder muito tempo, porque o meu assunto aqui é um pouco longo. Eu fiz, não um texto mesmo, né, mas eu fiz um roteiro aqui para eu ir seguindo, para não me perder, porque senão não consigo desencadear a minha apresentação. Tem dois momentos. O primeiro, então, é esse da crítica, né, que é justamente essa crítica a partir da crise das ciências, né, esse lugar da técnica. E um segundo momento, que é justamente a da fenomenologia da realidade virtual, né, frente, então, a essa crise da pandemia. Então, vamos a esse primeiro momento, a crise das ciências e o lugar da técnica. Edmund Husserl, em suas conferências entre os anos de 1934 e 1937, sobre a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental, denunciou amplamente a crise das ciências que dominava sua época, explicitando como elas estavam conduzindo o saber à perda do sentido autêntico da humanidade. Uma vez que esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento não se mostrava capaz de responder aos questionamentos fundamentais do ser humano. É possível, questionou Husserl, falar seriamente de uma crise em nossas ciências?
É possível falar de uma crise das ciências, dado ao contínuo de seus êxitos? É possível falar de crise das ciências exatas, ou ainda das ciências humanas? É possível falar de crise, e aí, aqui cito, da psicologia, uma vez que pretende ser uma ciência fundamental para as ciências humanas? Esta ciência naturalista, positivista, ou hard, transformou os seres humanos em meros fatos, porque ainda hoje vemos as meras ciências de fatos fazendo meros homens de fatos. E na continuidade, sintetiza o filósofo. Na urgência de nossa vida, ouvimos: esta ciência nada nos tem a dizer. Ela exclui de modo inicial justamente as questões que, para os homens de nossos desafortunados tempos, abandonados às mais fatídicas revoluções, são as questões prementes, as questões acerca do sentido ou ausência de sentido de toda esta existência humana. Fecho a citação. Toda essa crise, segundo Russell, tem sua origem histórico-teleológica no Renascimento, com a chamada virada revolucionária, mais propriamente com a filosofia natural geométrico-matemática de Galileu Galilei, que acabou se estabelecendo como um modelo de ciência matemática da natureza. Isso provocou na modernidade a edificação de um conhecimento científico natural que alicerçou um processo de matematização da natureza e, idealizado pelo positivismo no século XIX, se ampliou a outros ramos do conhecimento. A matematização do conhecimento significou a redução dos fenômenos físicos, psíquicos, sociais às fórmulas matemáticas, ou seja, a um processo de ideação, cuja apreensão da realidade sensível foi substituída por um ato racional de ideação, no que se refere ao conhecimento das coisas naturais, das coisas físicas. Isso parece estar de acordo. Porém, a generalização desse tipo de conhecimento às questões humanas tem trazido sérias consequências, e conforme afirma Russell, o que se pretende aí é irrealizável: explicar o psíquico pelo físico, o espírito pela matéria, e ainda o consciente pelo inconsciente. O conhecimento científico natural, que se alicerçou única e exclusivamente sobre o processo de quantificação da natureza e depois reduziu o próprio ser humano a um objetivismo fisicalista, conduziu à ocultação do mundo das vivências mais originárias, subjetivas. Esse processo objetivista desencadeou consequências humanitárias e civilizatórias. Uma crise radical da vida. A ciência, então dita hard, não tem se mostrado mais capaz de apontar respostas aos autênticos questionamentos do ser humano, pois suas investigações estão sempre embasadas em um mundo idealizado, teórico, objetivo. Claro que Russell não estava colocando em dúvida, ou mesmo desconfiando da cientificidade da ciência, porque ali, digamos, está tudo indo bem. Como o próprio Russell se posicionou, nenhuma pessoa razoável, e aqui estou citando, duvidará da verdade objetiva ou da probabilidade objetivamente fundamentada das teorias maravilhosas da matemática e das ciências naturais. Fecha a citação. A questão está na generalização e aceitação incondicional do saber científico que nos diz sobre toda a razão e desrazão da vida. E aí cito Russell novamente. A mera ciência dos corpos, obviamente, não tem nada a nos dizer sobre isso, porque abstrai de tudo o que é subjetivo. Mas, se estivermos atentos, perceberemos que o saber científico objetivista assumiu uma autoridade de ser e de afirmação de verdade de todas as coisas, das que são e das que não são, postulando-se como único caminho para se chegar ao conhecimento de todas as esferas da experiência humana. Consequentemente, como analisou o fenomenólogo em seus escritos, a crise atingiu a filosofia, com a invasão dos métodos praticados pelas ciências naturais, por exemplo, na constituição das filosofias da ciência, com um relativismo cético em relação às questões relativas à existência humana. E aí vem, por exemplo, as críticas que o Russell faz à metafísica. E, principalmente, com os descréditos da razão. E aí vem uma série de filosofias irracionais, ou irracionalistas. Atingiu também a ciência, a própria ciência, com seu objetivismo científico,
Então, aí, entendendo a realidade como ser em si, né? Ou seja, desprovido da própria subjetividade. Com o conhecimento dos fatos, e aí vem, então, o surgimento do positivismo, né? O idealismo, né? Do positivismo. Né? A ciência como o conhecimento científico como único conhecimento, né? E aí o isolamento, né? Do conhecimento físico-matemático. E conduziu à própria desorientação da técnica. Né? Atingiu também, aí, eu coloco aqui como um acréscimo, né, a própria psicologia, né, como o próprio Russell aponta, com o naturalismo da vida psíquica, né, e o esquecimento da vida espiritual, com a apropriação do método físico-químico, né, com a apropriação da racionalidade matemática e a incapacidade de captar a subjetividade psíquico-transcendental. Ainda assim, a crise das ciências, além de atingir, né, a filosofia, a ciência, a psicologia, né, incluem definitivamente questões relativas ao mundo da técnica moderna. Né? E aí vem a questão da desorientação da técnica. É possível afirmar que o mundo da técnica moderno é, sem dúvida, resultado da aplicação da ciência objetivista, a ponto de considerarmos que tanto a ciência quanto a tecnologia estão englobadas no fenômeno sociocultural mais amplo que chamamos de modernidade. A crise do mundo técnico moderno, segundo Russell, não é uma crise da tecnologia em si, mas uma crise determinada pelos valores antropológicos e éticos que a nossa técnica ou a tecnologia carece. Em outras palavras, a ciência técnica deslocou o interesse pelo ser humano do reino dos fins para o reino dos meios. E é aqui que devem ser traçadas as razões da crise do mundo técnico, na perda da teleologia e, consequentemente, do sentido da vida e da história da humanidade. Temos, então, os conflitos entre técnica e humanismo, na qual a técnica científica, por sua vez, é incapaz de atribuir fins a si mesma, dar sentido a ela mesma e à própria vida ou à humanidade. E ainda, de recuperar esse sentido ou sentido perdido, ou deslocado. Vivemos, portanto, diz Russell, em geral, em um mundo que se tornou incompreensível. Perguntamo-nos em vão sobre sua finalidade, sobre o seu significado, outrora tão indubitável, porque era reconhecido pelo entendimento e pela vontade. Fecha a citação. Com essa breve síntese, digo, seguindo Russell, que a ciência, tecnologia, sem menosprezar o seu valor, não pode ter a última palavra sobre as coisas, pois, como o próprio fenomenólogo escreve em seu artigo Filosofia como Ciência de Rigor, imperfeita, e aí cito novamente, são todas as ciências, mesmo as muito admiradas ciências exatas, são incompletas, como o horizonte infinito de problemas por solucionar diante delas. Vários defeitos na sua doutrina já formada, aparecendo por vezes restos da obscuridade ou imperfeições na ordem sistemática das provas e das teorias. Fecho citação. Então, passo agora para a segunda parte. Vivemos hoje um sintoma da crise das ciências. Então, aí, enumerei alguns pontos. E poderíamos dizer como uma crise vital, como uma crise da vida. Poderíamos dizer, então, que temos uma crise de sentido, como nós vimos. Com essa questão da pandemia, poderíamos dizer que estamos num outro sintoma dessa crise vital, da crise das ciências, e assim poderíamos dizer que é uma crise dentro da crise. Uma crise que tem afetado radicalmente a existência das pessoas de maneira coletiva e pessoal, ampliando a crise de sentido de vida sem precedentes. Nesse momento, mais que em qualquer outro, parece-nos ser extremamente importante retomar a questão do sentido da vida.
ou pelo menos da humanidade em nossos dias, principalmente nesse período histórico em que se está fazendo premente novamente aquela indagação radical dos tempos primevos e da qual nunca pudemos fugir. A vida tem sentido? O sentido tem sido, desde os primórdios da humanidade, o modus do existir do humano. Não há vida humana sem sentido, como acertadamente escreveu o filósofo francês Merleau-Ponty. E aí cito: se estamos no mundo, estamos condenados ao sentido. Nosso viver humano é um viver como um náufrago. E aqui relembro a metáfora do filósofo espanhol Ortega y Gasset, na qual buscamos incansavelmente algo para se agarrar, uma terra firme a alcançar na tentativa de se salvar, ou seja, na tentativa de dar ordem ao caos de nossa existência. Detalhando essa situação, ele diz: instintivamente, cito Ortega, como o náufrago, buscará algo para se agarrar. E esse olhar trágico, peremptório, absolutamente feraz, porque se trata de salvar-se, lhe facultará pôr ordem no caos de sua vida. Estas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. O resto é retórica, postura, íntima farsa. Quem não se sente de verdade perdido, perde-se inexoravelmente. É dizer, não se encontra jamais, não topa nunca com a própria realidade. Fecha a citação. Ainda lembremos também de Fernando Pessoa, quando nos disse: navegar é preciso, viver não é preciso. Para navegar, o conhecimento científico nos possibilitou instrumentos e medida, como também nos proporcionou condição de transcender os limites marítimos e ainda terrestres. Em contrapartida, com a mesma ciência, nós humanos fomos paulatinamente esquecendo de nós mesmos, deixando de lado aquilo que tinha brotado aqui desde os tempos primeiros, ou seja, o sentido, a sabedoria, a razão, o logos. Por isso, hão de concordar com o poeta que, afinal, viver não existe precisão. No viver não existe precisão. Nessa jornada para o exterior, humanos distintos com diversidade de problemas, alcançamos o ideal do sentido único, uma única forma de dar sentido às coisas, via a conquista do conhecimento científico, verdades científicas, o provado, comprovado das coisas. Por fim, a pedra filosofal, o lapis philosophorum, não interessava mais, apenas o minério ouro. Inúmeras conquistas exitosas das ciências de fatos nos transformaram sem perceber em meros humanos de fatos, em meras coisas como aquelas coisas da ciência, ironicamente para nós, por exemplo, da psicologia, e aí aqui cito Farias Brito, a alma, tornando-se inútil, foi afinal eliminada. E a psicologia, afastando-se da tradição antiga e submetendo-se aos métodos da observação experimental, tornou-se uma psicologia sem alma. Fecha a citação. Então, como mero humanos de fatos, nos mantemos naquela condição de um náufrago, prestes a se afogar sem alma, vivendo com precisão, mesmo certos cientificamente do porquê da nossa existência e de onde estão localizados metricamente as coisas da Terra. Vivemos sem a esperança, a espécie, do surpreendente suspiro da terra à vista que em outros tempos pôde sempre nos resguardar. Vou ter que pular aqui, senão não vai dar tempo. Essa inversão foi inevitável. A ciência nos proporcionaram prosperidades técnico-científicas, e nem precisamos citar como diversas criações e intervenções científicos-tecnológicas incitaram as sociedades em revoluções tecnológicas e sociais culturais sem precedentes. Uma dessas revoluções mundiais, poderíamos dizer, é a realidade virtual. Nessa crise dentro da crise, na crise pandêmica, a realidade virtual aparece como uma possibilidade tecnológico-científica humanitária. Mas será? Veremos. Comecemos com a pergunta: o que é a realidade virtual? O termo realidade virtual foi cunhado por Jaron Lanier, artista e cientista da computação, que no final da década de 1980 buscou com esse termo afluir dois conceitos antagônicos, real e virtual, em um novo conceito. Pimentel, que não é a Delma, mas é o Ken,
especifica a ideia de Lerner dizendo que realidade virtual é o uso de alta tecnologia para provocar o nosso envolvimento de maneira completa na tentativa de nos convencer de que nos encontramos em outra realidade. Bem, sem entrar aqui em todos os pormenores da história e do conceito de realidade virtual, principalmente aqueles ligados à informática e à comunicação, queria apenas destacar uma questão que nos interessa nesse momento, a virtualidade. No momento de pandemia, mais que o entretenimento, a virtualidade tem se mostrado quase que única e exclusivamente uma forma de comunicação interpessoal, desde o âmbito privado ao público, pelo menos idealizado. Vejam, o nosso congresso acontece, é possível, mas de modo virtual. Interessante que a palavra virtual vem do latim virtus, que significa força, energia, poder. Tem-se entendido que virtus tem relação com o que é real, no sentido que faz algo agir para produzir um efeito. Por exemplo, é uma planta que está virtualmente contida em sua semente. É uma ideia de potência, de possibilidades, mas também de realização, como, por exemplo, insistem os filósofos Deleuze ou Pierre Levy, como foi citado pela professora Delma no início do evento. O virtual, então, aparece, desde seu sentido etimológico, ligado à ordem do real, em oposição, conflito, tensão, como ato, potência, ação, potência, realização. Não sabemos bem ao certo, mas, desconsiderando esse jogo conceitual, sabemos que o virtual surge em nossa experiência vinculado a esse real. Cabe-nos, então, entender melhor essas realidades. Vivemos em um mundo contemporâneo que está baseado quase que completamente nessa difusão de informações chamadas virtuais, desde a época da televisão até hoje nas redes sociais. A presença cotidiana e constante dessa realidade virtual tem nos colocado em dúvidas, em certas dúvidas, porque muitas vezes nos pegamos perguntando se o que vemos nas imagens transmitidas, por exemplo, são fatos ou ficções. O tome que vocês estão vendo aí é real ou fictício? Diante de nós, apresenta-se, então, uma situação ambígua, na qual o virtual aparenta real ou o virtual não é real. Bem, a fenomenologia parece-nos ser uma referência metódico-filosófica adequada para o estudo do real e do virtual, porque as descrições fenomenológicas, em especial, e aqui as descrições de Husserl, começam pelas nossas vivências, guiando e não doutrinando, como nos diz o Husserl, deixando os conceitos do mundo efetivo enquanto objeto de representação da ciência e quaisquer determinações ou explicações definitivas que deles ou delas podem ter. Seguindo isso, abre-se a possibilidade de se ter uma nova maneira de se orientar na experiência e no nosso pensar. Em suas ideias, para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, Husserl descreve... Tomi, me dê Não se apresse que a gente tem tempo. Ah, tá bom. Fica tranquilo. Husserl descreve fenomenologicamente que a nossa posição inicial e peculiar é de homens de vida natural. Isto quer dizer, existimos pelo ver, tocar, ouvir, e nos diferentes modos da percepção sensível. As coisas corpóreas, e aí estou citando Husserl, se encontram simplesmente aí para nós, numa distribuição espacial qualquer. Elas estão no sentido literal ou figurado, à disposição, quer eu esteja, quer não, particularmente atento a elas, delas me ocupe, observando, pensando, sentindo, querendo. Fecho citação. Bem, nós existimos, então, em um mundo natural, fatual, que nos é dado, um mundo real, uma existência real. Assim, o real passa a ser entendido por Husserl como aquilo que pertence ao mundo espaço-temporal, o mundo dos corpos, do corpo físico,
o que está entrelaçado com ele. Nosso corpo, por exemplo. Nosso corpo físico. O real é o que realmente, de fato, existe. Sofre efeitos, independente do escopo de ser que lhe diz respeito. A árvore real, e aí cito Russell, pura e simples, pode pegar fogo, pode ser dissolvida em seus elementos químicos, e etc. Fecho a citação. Mas e o virtual? Onde encontramos o virtual? Onde aparece o virtual? O virtual surge como imagens, por exemplo, nessa tela de um computador ou de um celular. Esse congresso é virtual. Eu que vos falo, eu que estou falando aqui, sou virtual, mesmo sendo real, aqui. O que significa isso? De fato, eu, Tomi, que estou palestrando nesse momento, que apareço disponível aí a vocês, como uma imagem na tela do computador ou do celular, posso pegar fogo, tal como a árvore real? Bem, a tela do computador, do celular, pode pegar fogo. A minha imagem colorida, brilhante da tela, pode pegar fogo, sumir, apagar, desligar, etc. Pode sofrer algum tipo de efeito. Ainda, eu que estou falando aqui, em carne e osso, na minha casa, posso também, entre aspas, pegar fogo, sofrer algum tipo de dano, vamos dizer. Mas, e aquela imagem, ou essa imagem do Tomi? A imagem representada ainda continuará aí, certo? Não mais como uma imagem percebida, mas talvez como uma imagem lembrada. Temos aqui, então, uma distinção importante entre uma vivência percebida e uma vivência lembrada. Ou como uma vivência percebida, que tenho o objeto presente na imagem da tela, ou uma vivência da recordação, que tenho apenas a imagem como representada. Uma imagem percebida, estou ali tendo a imagem na tela e estou posicionado. Enquanto que na vivência da recordação, eu tenho a imagem representada e não posicionada. Na vivência perceptiva, temos uma relação com o objeto presente, em carne e osso, como diz o Russell. A imagem como objeto real. Na vivência, a imagem da tela, quero dizer. A vivência da recordação, não. A imagem recordada não é real, como objeto percebido, como objeto percebido. Porque o que se mostra agora não são as suas qualidades físicas, como cores físicas, ou mesmo os pixels. O que se mostra na recordação é o sentido. Em outros termos, o sentido dessa recordação. E isso não pode pegar fogo. Se não é real, o sentido, podemos dizer, como Ortega y Gasset, é virtual. As vivências, como muito bem mostrou Russell, são intencionais. Ou seja, são sempre vivências de algo, são sempre consciência de algo. Então, na descrição da vida da consciência como uma vida intencional, Russell explicitou que a consciência tem seus correlatos, ou seja, coisas. Porém, essas coisas são ou estão em sentido noemático, não são coisas físicas, são noemas, são sentidos. Até aqui destacamos o âmbito do real. E chegamos a distingui-lo do virtual, questão do sentido, compreendendo-os a partir de nossas vivências. Assim, falamos da percepção da imagem,
da recordação da imagem, percebido, representado. E diante disso, nos demos conta da diferença, ou pelo menos da inicial diferença, entre o real e o virtual. Seguindo assim, podemos avançar um pouco mais. Vamos focar agora nossa atenção na questão da imagem, ou seja, em como ela é vivida por nós. Ao percebermos a imagem na tela, temos a percepção da imagem. Contudo, se atentarmos ao que estamos vivendo, ou melhor, ao que estamos percebendo de fato, de imediato, daremos conta que há uma percepção real, né, ou normal, da tela, quer dizer, a captação dos dados físicos, coloridos, os pixels presentes na tela, e simultaneamente a percepção da imagem. E aqui parece um ponto interessante, porque ao perceber a tela, vemos que se dá de maneira real, então os dados físicos, os pixels, mas ao mesmo tempo se dá algo mais, uma imagem. Então captamos os pontos brilhantes, os dados físicos, que são os pixels, esses elementos, né, da imagem, mas, ao mesmo tempo, né, a imagem. Né? Percebemos a imagem. Ainda, podemos dizer que predomina a imagem. Né? Certo? A gente percebe os elementos físicos, mas predomina a imagem. Estamos vendo Tommy primeiro e depois os pixels. As duas coisas estão acontecendo, mas a gente tende a olhar o Tommy, que é a imagem, e não os elementos ou os pixels. Bom, outro ponto interessante é que para a tela, para o computador celular, o Tommy não é real e nem existe. Mesmo que o computador ou o celular exiba uma série de elementos de imagem, os pixels, ele continua sem pensar, porque ele não tem a nossa consciência, não tem os valores, não tem os sentidos, significados, né? Possui apenas meros sinais vazios, 0 e 1, né? Vamos dizer assim, é binário. Em última análise, está limitado em elementos puramente sintáticos, não tem nada a ver com a vida humana. Então, ele apenas tem os elementos, vamos dizer assim, físicos, que são os pixels, mas não tem a imagem. Diferentemente, nós vemos os pixels, ou percebemos os pixels, mas vemos imagens. Tome. Russell considera essa imagem que se mostra assim como uma imagem figurativa, porque temos uma forma de consciência, ou mais propriamente, uma consciência de imagem, que o computador não tem. A consciência de imagem é uma consciência intencional, uma vivência para a qual a imagem nos é dada como imagem. Ela aparece como imagem em nós. Logo percebemos, pela nossa sensação e percepção, os elementos da imagem também enquanto uma imagem, não sendo ela meramente uma representação mental. Ela não existe em nós, e nem existe nem não existe, pois não está encerrada em ser uma lembrança, por exemplo, não é algo que está dentro de nós. Em sua análise sobre fantasia e consciência de imagem, Russell descreve que a consciência enquanto perceptiva visa um objeto. Então, por exemplo, aqui a tela do computador ou do celular, em um sentido de objetividade, ou seja, em uma presentificação intuitiva objetivante, contudo, de maneira parcial. Então, por exemplo, podemos ver em partes. Nós estamos me vendo aqui, não estão vendo só uma parte minha, não vê o atrás, vê só a frente, o dentro, o fora, vamos dizer assim. Este objeto percebido, visto, é mais do que suas propriedades exemplares que
que se diz serem vistas em sentido estrito. O lado de dentro, o lado de trás, também pertence seguramente ao senso de apreensão objetiva, ao conteúdo dos dados, como é mencionado na percepção, como diz Russell. Agora, a consciência de imagem intencionaliza ou visa uma estratificação de objetos intencionais. Então, a consciência de imagem intencionaliza ou visa uma estratificação. Um objeto intencional está estratificado. E aí o Russell diz, nessa estratificação, a consciência de imagem intencionaliza. A imagem coisa, então, a tela do computador, o padrão de pixel, então é a imagem coisa. A imagem objeto, então são, por exemplo, as figuras que aparecem, então, como imagem. Então, aqui vocês estão vendo meu rosto, então cabelo, nariz, livros, sala, roupa, e a imagem sujeito, tome. Isso já é diferente do que a percepção intencionaliza. Isso significa que a imagem agora percebida não é somente um objeto percebido como imagem-objeto, mas é uma imagem que está sendo percebida em termos daquilo que ela figura, ou seja, figurando uma imagem sujeito, ou seja, tome. Chegamos a uma vivência em que diferenciamos uma percepção normal, cujo objeto perceptivo correlato de imagem coisa é a tela do computador, o padrão de pixel, para depois nos darmos conta de uma consciência perceptiva em que aparecem as figuras e objeto, então surgem imagens e objeto, então as coisas, vamos dizer assim, então livros, rosto, roupa, e por fim, essa consciência da imagem que nos permite ver algo como uma imagem da qual outra coisa é figurada. Tome. E aqui cito Russell. Esse objeto imagem figurativo, afirma Russell, não está diante de nós nem na condição de existente, nem na condição de não existente, nem ainda em qualquer outra modalidade de posição. Ou melhor, tem-se consciência de como existindo, embora como quase existindo na modificação de neutralização do ser. E por isso é interessante o termo virtual, porque ele não está nem na condição de como existindo, nem de não existindo. Está nessa neutralização do ser. Os objetos, imagens, figurativos, são conscientes como existentes, mas aqui alerta Russell, são existentes, por assim dizer, na modificação da neutralidade do ser. É uma modificação que enfraquece completamente toda a modalidade doxa a qual é referida, possibilitando, e aqui vou explicar, uma ruptura com o mundo da percepção. Ainda, no sentido totalmente outro da negação. Essa ruptura é no sentido totalmente outro da negação. Realiza uma operação positiva no negativo, diz Russell. Não opera nada. Na percepção há uma operação. Aqui não opera nada. Ela é a sua neutralização. Assim, por exemplo, como consequência da modificação da neutralidade, uma crença, uma conjectura, um pensamento, deixam de estar em operação. E seus correlatos, o existente, pura e simplesmente, o possivelmente existente, ou provavelmente existente, ou inexistente, eles estão na consciência, mas não na maneira como reais. Então, o Tome, o unicórnio, o deus Júpiter, mas como meramente imaginado, pensado, e assim por diante. Esclareçamos melhor isso.
A imagem objeto, ou imagem sujeito, só aparece para nós porque primeiro percebemos normalmente um objeto físico, uma coisa física, uma imagem coisa, na tela. Quando o objeto imagem aparece, pode aparecer porque não se reduz às suas bases físico-materiais. Então, alguma coisa aparece aí na tela, e isso aparece porque não se reduz a pixels. Por isso que aparece. Aparece aí a imagem. Há uma consciência de imagem, por isso que aparece imagem. Quando, então, o objeto imagem aparece, pode aparecer porque não se reduz às suas bases físico-materiais, e nem mesmo às imagens, figuras reais, coisas que são meramente captadas na tela, embora tudo isso seja ocasião e uma condição necessária para o aparecimento do objeto imagem. Isso fica neutralizado. Só quando a imagem objeto é neutralizada em relação a qualquer posição de ser no mundo objetivo, é que ela pode funcionar como uma imagem de objeto ausente. Ela se torna, assim, nem existente, nem inexistente. É neutra em relação a qualquer posição no mundo objetivo. E sua função original consiste em representar uma coisa ou um tema, do qual difere essencialmente. Embora o ilustre intuitivamente por meras certas semelhanças, a imagem do Tome, o avatar do Tome, quer dizer, embora isso ilustre, intuitivamente, por meio de certas semelhanças. Então, veja, o que vocês estão vendo aí é a imagem do Tome. Uma imagem do Tome. É claro que há, nesse momento que vocês estão vendo, um duplo, porque há uma percepção, então há ainda um posicionamento, ao mesmo tempo que há a imagem objeto. Está tendo a consciência de imagem. No entanto, podemos dizer que está em ação a consciência de imagem. Porque eu, de fato, não estou presente. Então, está tendo aí uma mera semelhança intuitiva. Disso aí. Ilustremos essa questão também com o exemplo do Russell. E aí cito aqui o exemplo do Russell. A fotografia como uma coisa é um objeto real. E aí eu fiz aqui a analogia com a tela do computador. E como tal, é aceito na percepção. Mas aquela imagem é algo que aparece, mas que nunca existiu e nunca existirá, que nunca validamos como realidade. Assim, distinguimos a imagem física da imagem representativa, do objeto que aparece, que tem a função de se reproduzir imaginativamente, e pela qual o sujeito da imagem é reproduzido. Fecho citação. O objeto da imagem não é a figura real que aparece agora na tela do computador, que aparece aí perceptivelmente com certas dimensões, brilhos, cores reais. Isso não é a imagem. Também não é idêntico ao sujeito da imagem. Esse sujeito da imagem que está aparecendo também não é a imagem. Nesse caso, eu que estou falando aqui em carne e osso também não sou a imagem. Eu, carne e osso, sou eu mesmo. Assim, por meio do ato de dar sentido à apreensão propriamente imaginativa, nos encontramos frente a um objeto neutro, que é a imagem. E por isso que a imagem ela é livre. Ela não tem ela não se posiciona, ela não é por isso que ela é virtual, ela não é real. Ela é livre, porque ela tem as suas modificações. Então, nos encontramos na frente de objeto neutro, objeto imagem, com respeito a qualquer posição no mundo objetivo. E aí, ou seja, irreal. Então, o virtual é irreal. Que não é mais determinável pelas leis causais que regem coisas do mundo natural. Assim, eu só me torno imagem sujeito, aí tome no exemplo que eu estou dando,
né? Não tome aqui, né? O tome como imagem sujeito, na medida em que a imagem objeto se faz neutra em relação a qualquer modo de existência, né? Se for irreal, ou seja, que não faz parte do mundo físico da percepção, mesmo que durante mesmo que durante a consideração da figura imaginada, né? Né? Mesmo que durante a consideração da figura imaginada, né, estivermos co-consciente, né, do suporte físico-material percebido e do ambiente das coisas que circundam, que aparece na tela. Mesmo então nesse exemplo, que ao mesmo tempo está aqui a tela aparecendo, né, está dinâmico, está, vamos dizer assim, online, né, ao vivo, né, e assim por diante. Segundo Russell, esse processo acontece diante de um conflito, pois, frente ao mesmo objeto de apreensão, a imagem da tela, a consciência de imagem possui uma dupla apreensão, né? O ato de dar sentido, né? Então, essa apreensão é o ato de dar sentido, né? Essa dupla apreensão é o objeto coisa e o objeto imagem, né? A tela colorida, então, né? Que é o objeto coisa que nós vimos, né? E com os pixels e tal, e o objeto imagem, né? As figuras, objetos. Contudo, como vimos, na modificação de neutralização, a apreensão de um objeto imagem triunfa sobre a percepção normal subjacente do objeto físico. É um conflito entre a apreensão perceptual e a apreensão imaginativa. E aqui a imaginação, então, é um elemento importantíssimo, é uma outra consciência importantíssima nesse processo. Né? Que não vamos ter tempo de entrar. Né? Entre coisa e imagem, né? Que triunfa, por fim, a apreensão imaginativa. Isto é, para Russell, há uma ficção perceptiva, na qual a imaginação transforma o dado perceptivo no sentido específico de sobrepor uma nova maneira de se ver como. Veja que, então, é esse processo que passa de uma coisa física para aquilo que nós vivemos. Então, a cor que nós vemos nas coisas não são propriedade das coisas. As cores que nós vemos nas coisas pertencem aos nossos vividos. E isso se dá por esse processo de imaginação, por esse processo da imaginação, dessa ficção perceptiva. Desse modo, as aparições perceptivas são abertas a uma forma de aparição, e por isso que as coisas, então, aparecem. Agora, então, ficcional. O que significa isso? Passa da coisa física a uma função do espírito, vamos dizer assim. A consciência implicitamente faz surgir uma imagem que não aparece da mesma maneira em que objetos perceptuais aparecem. Isso acontece na arte, por exemplo, nos nossos processos cognitivos, claro, na própria fenomenologia, na análise fenomenológica, na própria ciência. Inclusive o Russell, nas ideias, ele discute isso. Ele diz que, já logo no início do processo racional, se não fosse o processo de imaginação, se não fosse a imaginação, o que seria dos primeiros geometras? Se os geometras estivessem presos aos desenhos físicos, eles não teriam liberdade, porque eles estariam posicionados e não teriam essa neutralidade. Então, graças à imaginação, e aí essa imaginação pode justamente proporcionar essa liberdade, e aí a liberdade de se pensar, e de se chegar principalmente ao conhecimento, como nós vimos, então, do irreal e
e das essências, e aqui também nós não temos tempo para discutir isso, mas o Husserl vai discutir isso nas ideias, do conhecimento essencial, muito, e se chegar ao universal, ao idético, ao apodídico, que se dá uma garantia de conhecimento do que ao factual, que é o geral, que é o das coisas, e é promovido artificialmente pela tecnologia virtual, onde o que aparece, ou que pelo menos, de certa forma, estimula ou promove de maneira tecnológica a transmissão desses pixels, vamos dizer assim, para que, de uma maneira técnica, e não mais artesanal, como é a fotografia, ou como é o desenho, ou como é a pintura, possam surgir, ou possam, pelo menos, possibilitar a percepção e surgir, aparecer a nós, objetos, imagens e imagens sujeito. O que aparece na realidade virtual, ou seja, enquanto algo que percebemos, são os objetos imagens que, mesmo sendo dinâmicos e até contemporâneos, ou seja, ao vivo, aqui como está tendo, dependem, só podem ser imagens, só podem ser virtuais se existir subjetividade humana para que se constitua objeto imagens e, por assim dizer, estarem abertos para algo além do real, para além de pixels. Mas, ou seja, virtual. É como a metáfora da pintura com uma janela, que nos possibilita uma imagem como uma maneira de ver em, como definiu Husserl. Bem, não temos mais tempo, mas espero ter indicado e não ter esgotado que a realidade virtual tem sua origem e sua constituição não na autotecnologia, mas na subjetividade humana, na consciência humana, na consciência de imagem, principalmente no conflito entre percepção, imaginação e consciência de imagem, que resulta, como descreveu Husserl, na consciência de imagem. O reino dos fins está na humanidade e não na máquina. Aquilo que vemos na máquina surge, em verdade, em nós. Com essa breve abordagem, tentei mostrar que nossa consciência e suas vivências é que nos capacitam a experienciar as chamadas realidades virtuais, ou até mesmo as chamadas realidades simuladas, e que, ao mesmo tempo, nos causam tantas dificuldades, principalmente se levarmos essa questão à educação. Então, se isso trata da imaginação, é claro que lidar com a realidade virtual causa muito mais dificuldade hoje, porque lidar com a percepção e com o real não é lidar com a imaginação. Então, você ter as coisas presentes e bem posicionadas é lidar pouco com a imaginação e com as imagens. Você não ter as coisas presentes e posicionadas e lidar mais com a neutralização e a modificação é você ter que lidar muito mais com a imaginação. E ter que lidar com a imaginação é ter que lidar com a criatividade, ter que lidar com outras coisas que muitos não estão acostumados, ou não estão, pelo menos, não estão habituados. Gostaria de terminar citando Husserl, e aqui é só a título de provocar, e provocar também vamos dizer assim, que outros continuem a estudar esse assunto. Para quem gosta, e aqui vou citar o Husserl, para quem gosta de expressões paradoxais e entende a plurivocidade do sentido, pode-se realmente dizer, com estrita verdade, que a ficção constitui o elemento vital da fenomenologia, bem como de todas as ciências eidéticas, que a ficção é a fonte da qual o conhecimento das verdades eternas tira seu alimento. Husserl, obrigado. Muito obrigada, Tomi.
elaborei aqui o título da nossa próxima mesa, a discussão, que para mim é extremamente provocativo. Eu tenho aqui pelo menos umas 20 questões, obviamente que eu não vou colocar, que é um espaço para quem está aqui conosco se coloque. Eu anotei uma questão da Andressa, eu inicio, antes de apresentar a questão dela para ti, eu inicio comentando que de algumas ponderações que colocastes, o próximo debate será a respeito da constituição do sujeito, nesse contexto em que a gente está vivendo de um entendimento inadequado, aí aqui eu uso inadequado a partir do que o Levi coloca, o entendimento inadequado do que é o virtual, que o virtual, a virtualização, não é a oposição ao real. Então, esse debate, quando fizestes algumas colocações, que eu vou aqui somente rememorar rapidinho, quando você coloca assim, eu tome em imagem, eu não estou presente, você traz uma questão. Então, eu me coloco, o que significa a presença neste contexto que nós estamos apresentando esse evento. Então, assim, só para situar que a fala é extremamente provocativa, eu tenho algumas outras questões, mas eu vou deixar para o finalzinho como síntese. Eu quero apresentar a questão que a Andressa colocou. A Andressa, ela disse aqui no chat, a significação da imagem também está na posição da neutralidade ou adquire outra característica. Então, começo com a dela. E aqui tem mais uma, o Vitor está trazendo, eu vou anotar, e em seguida, ou preferes que eu coloque as três? Responde essa? Ou... Pode pôr todas, acho que é mais fácil. Tá. Então, o Vitor está colocando aqui. A tecnologia está nos prejudicando. Devemos falar, pessoas estão desenvolvendo tecnologias que podem nos prejudicar? Então, esse é um outro comentário. E aí, isso permite uma viragem que resgata a humanidade presente no desenvolvimento tecnológico, com ênfase em nossa responsabilidade por esse devir. Então, são essas duas colocações de agora. O da Andressa, que ela quer falar um pouco mais sobre a neutralidade em relação à significação da imagem, e o Vitor, que não é bem uma questão, mas sim uma ponderação que ele coloca a respeito da... Vamos situar quem está coordenando, vamos colocar assim, que a gente sabe que a produção da tecnologia está ligada ao desenvolvimento do capital e a 4 ou 5 grandes empresas, ao Vale do Silício e por aí a gente vai. Então, eu devolvo para ti e mais tarde eu volto. Joia. Bom, o que você comentou, Delma, aqui há um conflito, mas não há uma oposição, né? Então, aqui o virtual, ele, como eu discuti aqui com o Russell, ele tem uma ligação com o real, mas ele é distinto do real, né? Então, ele tem uma distinção, né? Então, há uma tensão, porque ele não tem a mesma natureza do real. O real, então, como eu discuti, sofre efeitos, né? O virtual não sofre efeitos, né? Então, é nesse sentido. Talvez aqui tome entre um entendimento inadequado genericamente para as pessoas que têm utilizado a internet e as redes sociais sem uma reflexão. É que o real, eu, você, somos ao mesmo tempo, e todos que estão aqui somos ao mesmo tempo, presença e imagem, contextualizando... Reais e virtuais. Porque quando estamos nos relacionando, aliás, nos relacionando não, quando estamos usando a internet e as redes sociais, não há a relação no conceito de relação que a gente pode, vamos situar, buberiano. Não é esse conceito, mas as pessoas fazem de um modo geral. Talvez isso aproxima um pouco do que o Vitor colocou ainda há pouco, esta questão, mas eu não vou monopolizar o debate. Sim. Nós fazendo uma ponderação. Isso mesmo.
o que eu quis mostrar também é que, com um pouco dessa exposição, era que o virtual não está na máquina, e que o virtual é nosso, é a nossa condição, e que a máquina, na verdade, é nossa criação. Nós somos o criador, né? E que isso que aparece como imagem, a imagem não é produzida. Por mais que a gente pense que a imagem está sendo produzida pela máquina, a imagem surge em nós. E daí a ideia da aparição, né? Então, a gente tem na atitude natural, ou pelo menos na orientação natural, né, como o Russell diz, a gente tem essa concepção de que as coisas elas estão como imagem prontas já aí fora, né? Mas elas aparecem à nossa consciência, né, nas nossas vivências, elas não estão como imagens aí. Então, a imagem não está na tela do computador. Na tela do computador estão esses elementos, que são os pixels. Por isso, se você colocar um outro ser para olhar, então você coloca um gatinho para olhar na tela, ele não vê tome. Talvez o que ele veja são imagem, objeto, né? Num nível de consciência de imagem que o animal, o gato, tem consciência, e tem consciência intencional, porque é um ser que tem consciência, mas que tem consciência, vamos dizer assim, que não é igual à nossa, tem certas similaridades, e por isso que, de certa maneira, também vê objeto, imagem, né? Não vê pixels, também vê objeto, imagem, poderíamos dizer assim, entre aspas, que vê rosto, mas não é rosto, porque rosto já é uma significação. E aqui, então, você pontua... Então, porque já é uma apreensão, né? Já é uma interpretação, vamos dizer assim, para facilitar a terminologia. Já é uma interpretação. Ele também interpreta, só que ele não tem vamos dizer assim, a linguagem, né, para poder expressar isso. Então, por isso que se você colocar aquele laserzinho, né, ou você colocar uma coisa na tela para ele brincar, uma mosquinha lá, aquela mosquinha, ele vai ficar tentando pegar, porque aquilo aparece a ele como um objeto imagem e diz alguma coisa a ele. Agora, se tiver algum outro ser, uma mosca, que também capta aquele pixels, porque também a mosca tem aparato sensorial e perceptivo, mas não tem consciência intencional, ou seja, não tem consciência de imagem, a mosca não forma imagem a ponto de surgir algum sentido a ela. Então, ela não vai interpretar, vamos dizer assim, como interpreta o gato, como nós interpretamos. Então, não tem imagem ali para a mosca, vamos dizer assim. Tem estimulação do pixel, né? Se tá bem brilhante ou está pouco brilhante, que é o que acontece com a luz, né? Quando você acende a luz do quarto, enche daqueles mosquitinhos ali. Então, está bem brilhante. Agora, quando você acende uma luz quando alguém está dormindo, a pessoa fala assim, não é só a luz enquanto algo brilhante, de estímulo. É a luz enquanto imagem. Então, veja que tem uma distinção nesse aspecto. Acho que o Rui pode participar, porque o Rui Bom dia, Rui. O Rui, inclusive, esteve aqui em Uberlândia em 2014, dando um curso sobre imaginação. E esse é um tema que
fundamental, né? A imaginação é um tema fundamental disso, né? Será maravilhoso ouvir a contribuição do nosso caríssimo professor Rui, mas antes disso eu quero comentar o do Ari, que aí o Ari é um participante que ele está dizendo aqui, Tommy, citando Russell, o mesmo que escreveu que não se pode tomar o consciente pelo inconsciente, então ele não estaria negando ou denegando o inconsciente. Mas essa citação é porque ele pega o inconsciente do Freud, que aí é o inconsciente no sentido psicofísico. Então, você já respondeu a metade que ele próprio comentou. Mas ele estaria salientando que o inconsciente e o inconsciente têm ambos um papel relevante, e um não sobrepõe o outro, um não suplanta o outro, é isso? Tem o volume agora que saiu 2 anos atrás, que é o volume 42, que é sobre o inconsciente, é o Grenzproblem, né? Os problemas de fronteira da fenomenologia, que é sobre o inconsciente, sonho, sono, do que o Russell leu Freud, tem ali pelo menos na obra eu marquei pelo menos umas 20 vezes que o Russell fala do Freud na obra, então quer dizer que o Russell, para pelo menos falar 20 vezes, mas não li a obra, só alguns trechinhos lá, mas a crítica é sobre esse posicionamento naturalista do inconsciente, né? De conceber o inconsciente nesse aspecto psicofísico, por mais que exista uma hermenêutica, por mais que exista, mas existe também um posicionamento psicofísico, de um certo determinismo, e isso aí o Russell, é nesse sentido que eu peguei essa citação, é nesse sentido que o Russell se posiciona, né? Explicar de maneira naturalística, pelo inconsciente a consciência, e não é desse sentido. Como a gente não tem mais pergunta, apenas comentários, a gente pode, então, escutar o Rui. Que tal, Rui? Sim, eu imagino que o Rui quer comentar porque ele ligou a câmera, né? Isso! Precisa ligar o microfone, Rui. Oi. Alô? Isso, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Então, eu gostaria de comentar, mas eu gostaria que refizesse a pergunta, porque eu já não tenho claro a pergunta que foi feita. Quando você fala a da Andressa, será que aí a gente já foi para tantos lugares? Não, quando o Tommy fala sobre imaginação, eu gostaria de saber qual é a pergunta que está por trás, porque quando foi feita a pergunta, eu estava anotando aqui alguma coisa e acabei não tendo esse pano de fundo da pergunta do Tommy sobre a imaginação. Pode falar. Fala, Tommy, fala. Não, era a pergunta, era sua, né? Sobre o... A pergunta que eu tenho aqui é da Andressa, ela está fazendo a pergunta da neutralidade, não é essa da imaginação. A da imaginação, eu acho que ficou mais a anterior. Mas pode comentar o que você achar interessante, Rui. Bom, então eu vou mencionar o seguinte. Realmente, a imaginação ela é central na fenomenologia do Russell e praticamente em toda a fenomenologia que se desenvolve depois dele. E essa questão mostra o seguinte: a imaginação não é propriamente uma faculdade, ela está na raiz do ser humano. A imaginação, quando Russell diz que a ficção é o vital na fenomenologia, ele está dizendo, de certa maneira, que a imaginação é vital. Porque a ficção, como Russell utiliza, né, significa
a capacidade de modelar um sentido, de modelar uma ideia, de modelar. Então, essa capacidade de modelar e de variar tem a ver com a ficção. A ficção não é só a ficção do puramente imaginário, do puramente, como nós dizemos, fictício. A ficção, como Russell utiliza, tem a ver com o sentido original da palavra, que é justamente a disposição que nós temos no fundamento do nosso ser de modelar o sentido, porque a palavra fictum, em latim, significa justamente dar forma a alguma coisa. Esse é o original da palavra fictum. E a palavra fictum era usada até para dizer, significar o arquiteto, ou mesmo o padeiro. O que o padeiro faz? Ele transforma a farinha em pão. Esse transformar é o fictum também. Então, a palavra fictum não é só a ficção das obras de ficção. A ficção tem a ver com o nervo mesmo da imaginação. A imaginação é um modo de fictum. Então, a imaginação cobre toda a fenomenologia, porque a fenomenologia trabalha com o sentido e trabalha com a força da imaginação de modificar o sentido e, metodologicamente, de variar o sentido. Então, a idética ela é fundamentalmente um trabalho também da imaginação. Então, não dá para comparar a imaginação com outras faculdades ou comuns da alma ou da psique. Então, a imaginação está na raiz do ser humano e na raiz da fenomenologia. É mais ou menos isso que eu vejo na imaginação husserliana, a importância da imaginação e da ficção como nervo vital mesmo da fenomenologia. E o Husserl, né, Rui, ele modifica a tradição que também sempre pensou a imaginação como fosse cópia da realidade, né? A ficção como a imaginação como fosse uma cópia. Ele muda isso, né? Ele muda isso. Desde Kant, já não se tem mais a imaginação como uma questão de reprodução da imagem. Aliás, a imaginação ela não é só para a imagem, apesar do nome, há sempre um vício de se pensar em imaginação, que imaginação sempre tem a ver com a imagem. Não, nós imaginamos o sentido, nós imaginamos o som, nós imaginamos muitas coisas que não são imagens. Não é? Então, a imaginação, desde Kant, não é reprodutora, é criadora. É uma imaginação fundamentalmente criadora, modeladora do sentido. Então, aí é toda a importância que a imaginação reveste em tudo que é humano, e especialmente na fenomenologia. E esse é um ponto também, que por isso que eu quis mostrar que uma inteligência artificial, esse é um elemento importante, porque isso, para se colocar numa inteligência artificial, pelo menos do meu ponto de vista, é impossível. Exatamente. A imaginação ela não é uma variação mecânica de algo. Não é uma variação eletrônica que pode ser feita sobre algo. A imaginação... E nem, como o senhor disse, nem uma faculdade, né? Exato, não é uma faculdade igual às outras. A imaginação ela tem uma capacidade de criação que é diferente, é do vivo humano, é da vivência humana. Então, está na raiz do que nós somos, né? É um processo, eu não quis complicar aqui, mas é um processo de transcendência da imanência, né? Essa é a grande questão. Exatamente. Quando a percepção, ali, como diz o próprio Merleau-Ponty, ela não repete, ela cria, ela recria.
A percepção é viva. Então, não se trata somente de ver na percepção uma reprodução daquilo que os sentidos nos dão. Não. A percepção, ela é uma força criativa porque a percepção já está articulada com a imaginação. Então, nós percebemos criando, e a imaginação prolonga essa criatividade humana em aspectos os mais variados, podendo aprofundar, podendo ampliar, podendo trabalhar verticalmente, horizontalmente. A imaginação é realmente uma potência da inteligência humana. Eu concordo plenamente com ambos e, assim, ver como nós conseguimos entrar próximo da outra mesa e a gente ainda tem mais coisas para falar. Mas, para que a gente possa agradecer, Tome, e fazer o encerramento, eu vou trazer aqui a colocação do Vitor, que ela reflete um pouco do que a gente falou e da importância dessa tua apresentação. Ele coloca assim: em meu trabalho de conclusão de curso, cheguei a realizações e observações semelhantes a essa, sobre a vitalidade da imaginação e como nós podemos explorar mais esses conceitos no debate sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação, que não é simplesmente consumo e nos tornar representação. Então, para mim, um ponto alto desse debate foi trazer para a cena a crítica à vivência, aliás, a crítica da representação e a recuperação do sentido da vivência no uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, como a gente está aproximando da outra mesa, eu agradeço imensamente em nome da organização, agradeço as tuas contribuições também, Rui, de todos que participaram aqui nesse chat, e se você quiser, Tome, dizer mais alguma coisa para que a gente possa, então, encerrar para passar para outra mesa. Não, eu que agradeço, não vou mais tomar o tempo, que já passei bastante do tempo. Agradeço o convite, agradeço a participação, agradeço aí a participação e intervenção do Rui também, a sua mediação, Adelma, e continuemos aí. Muito boa a nossa parceria. E agora, então, eu vou chamar a professora Nazaré, que ela vai dar sequência como mediadora. Ela é a mediadora geral. Eu sou a cerimonialista. Então, muito, muito, muito rica esse encontro de vocês três. Só agradecer mesmo. E aí, dois informes rápidos, que nós vamos passar imediatamente para a próxima mesa, que é uma palestra, uma mesa redonda, e eu queria convidar que as pessoas que vão apresentar trabalho hoje aguardem, porque ao final da mesa a gente encaminha para outra sala, tá bom? Então, eu peço que vocês esperem o final da mesa para se dirigir para a próxima sala, tá? Então, nós vamos agora dar início à mesa redonda, que vai falar sobre estratégias para a clínica ampliada no mundo da vida. Então, nós vamos ter para esse bate-papo, para essa troca, a professora Terezinha Heck-Weiler, eu espero que eu tenha falado certinho o seu sobrenome, professora, que vai falar sobre integralidade e o cuidado humanizado. A professora Terezinha, ela é pós-doutora em saúde pública pela Escola de Enfermagem da USP, Ribeirão Preto, doutora em enfermagem em saúde pública pela Universidade de São Paulo, mestre em enfermagem em saúde pública pela Universidade de São Paulo, especialista em saúde pública, ela é graduada em enfermagem e direito, professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, é docente no curso de graduação de enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional em Sistemas Públicos de Saúde e na pós-graduação em enfermagem. Nós tivemos uma honra de ter a professora Terezinha compondo o nosso livro, né? Então, o capítulo que ela trata é sobre o que ela vai